Oiê, tudo bom? Eu espero que sim, hein? Vamos ao dia sétimo, né? O sétimo dia de aula remota. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas estou gostando de ver a participação de alguns alunos no grupo, né? Apresentando as atividades. Hoje teve aluna que não tinha participado ainda, já apareceu com a atividade pronta, perfeita. Parabéns a vocês que estão participando. Aqueles que não estão participando devem estar com tudo certinho, sabem tudo, porque não nem pergunta, né? Então aí a gente acredita que sabe tudinho. Mas sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre a cultura do Brasil, a cultura brasileira. A gente sabe que aqui no Brasil há uma grande diversidade de cultura. Mas quando isso começou? Começou bem antes dos índios, né? Começou na época dos nômades. Mas nós vamos começar a falar sobre dos índios para cá. Por quê? Porque a tirinha é do Papa Capim. Quem já ouviu falar nele? Alguém conhece? Pois é. Então a gente tem uma tirinha aqui em que tá ele e seu amigo conversando. Ei, Caba, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e o emboi de cobra? E aquilo, papacapim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. O que a gente pode observar aqui é que as coisas, né, tem nomes diferentes nas tribos indígenas, né? Vocês perceberam que a lua é chamada de Jaci, a cobra, né, é chamada de emboi. E aí, no finalzinho aqui, a gente tem uma ironia, né, que a gente tem um desmatamento. E aí, quando o Caba pergunta, o Papacapim responde que é progresso. Por quê? Porque a maioria das florestas estão sendo derrubadas para construções de prédios, né? De hotéis, essas coisas chiques assim. Então ele usou de ironia aqui no final para falar sobre o desmatamento. Esse é o Papacapim, um personagem da turma da Mônica, que representa o povo indígena. Eles foram os primeiros povos a habitarem as terras brasileiras. Os europeus e os africanos foram os grupos seguintes que atuaram na formação da cultura nacional, conferindo à sociedade brasileira muitos dos seus valores, tradições e manifestações artísticas. As crenças, os valores, as línguas são alguns dos elementos que compõem a cultura do povo. Então, olha só, antes, quando era só os índios, era só uma cultura. Aí logo assim chegaram os portugueses que trouxeram os africanos, trouxeram os escravos. Logo depois também vieram outros povos, né? Hoje o Brasil é um dos países que mais tem diversidade cultural, né? Aqui no Brasil a gente não pode falar que nós temos uma cultura só. Nós temos várias culturas num único país. Aqui nós temos, na primeira atividade, a interpretação de texto, né? Que são a letra A, B e C, são para marcar X. A letra D circule na história em quadrinho palavras de origem indígena, né? Eu já até dei as respostas para vocês. Aí vem embaixo aqui, 57, 58, 59 e 60. Então vamos lá. Pesquise o significado das palavras caraíbas e da palavra caraíba e anote abaixo. Não tem dicionário? Procura no Google, gente. É só colocar no Google o significado da palavra caraíba. Pesquise uma receita indígena. São super fáceis. Eu vou dar até uma dica para vocês. Olha, tapioca. Procura lá para vocês verem que vocês vão encontrar. Ou alguma outra receita feita à base de mandioca, que é mais fácil para vocês, tá? Não que índio coma só mandioca, porque o índio também come peixe, come várias outras coisas, tá? Pesquise algumas palavras de origem africana. É só você procurar lá palavras africanas que nós brasileiros temos costume de dizer. É coisa mais fácil também vocês procurar. Só tudo pesquisa do Google. O Google te dá tudo de graça, de bandeja na mão. Pesquise alguns costumes europeus. Também muito fácil, tá? Vamos à matemática. Vou deixar depois
no grupo o link de um segundo vídeo com alguns costumes europeus que nós praticamos até hoje, tá bom? Matemática. Nós temos uma situação problema e temos uma atividade interdisciplinar, né? Porque a gente tem aqui uma onomatopeia logo na questão 51, tá? Vamos dizer que vocês vão colocar os significados para cada onomatopeia dessa. Tipo, boa. O que é boa? Boa. O que pode dizer? Toque, toque, toque. O que é isso? Ding dong. O que pode ser esse som? Tá? Depois vocês vão colocar a letra na coluna ao lado, na coluna da direita, para ver se tá, para mim ver, eu vou olhar cada um de vocês se está correto, tá? Não esquece de mandar foto. Vou dar uma resposta para vocês. Por exemplo, a letra E, onde está escrito ding dong. O que quer dizer ding dong? Vamos lá? Quando você olha do lado de cá, tem campainha, choro. Já pensou alguém chorando fazendo ding dong? É assim que chora? Não é. Então a resposta fica na primeira, que é campainha. Então você vai pegar a letra E e vai colocar dentro dos parênteses, tá bom? Aqui do lado nós temos outras várias onomatopeias, olha. Tem crash, bang, vup, toc toc, ping, tum, cabrum. São vários sons diferentes que você tem aqui do lado. Mais abaixo nós temos, encontrando caça-palavras, os nomes de cada um dos balões, observando a imagem a seguir. Então, olha só, eu já ensinei para vocês a semana anterior sobre os balões, né? Cada um tem o seu significado. Por exemplo, esse aqui, ó, cheio de Z. Qual o significado desse balão? É sono ou dormindo. Então, você vem aqui e procura se você vai encontrar sono, dormindo, cochilar também pode ser, tá bom? Então, tá super fácil. Atividade de matemática, como eu disse para vocês, é situação, problema. E tem aqui, ó, quantas ordens tem esse número. É só você voltar naquela atividade de quinta-feira, se eu não estou enganada, é quinta-feira. Lá tem as ordens, tem as classes. Então, vocês vão colocar aqui. Como se lê esse número? Ó, 1356. Vai escrever ele por extenso. Que número ocupa a terceira ordem? E qual é o seu valor posicional? Valor posicional é o valor de posição de cada número. Por exemplo, o número 6, ele vale 6. E o número 5? Quanto ele vale? Eu ouvi um 50 por aí? Porque é isso mesmo, correto. O número 3, alguém pode me dar aí mais ou menos uma... Isso, ouvi aí um 300. Entenderam como funciona? Então, olha, qual o número que ocupa a terceira ordem e qual é o seu valor posicional. Escreva os algarismos desse número no quadro abaixo. Olha, já está aí de mão beijada, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Qual o valor posicional do número 1? A posição dele representa qual número? É só vocês colocarem também. E decompor. Facinho, facinho, facinho. Qualquer dúvida, me pergunta lá no grupo, estarei à disposição de vocês. Né? Nós já estamos no dia 7 da semana. Então, olha, nós temos muita coisa para ver, que hoje ainda é terça-feira, temos quarta e quinta-feira, juntinhos, tá? Aguardo vocês no grupo. Beijinho, fica com Deus.